Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 16 de Platino End. Eu sou o Thunder. Não consigo. Ué? Eu não sei, cara. Qualquer cena que me bate na mente desse episódio me dá vontade de desistir. Me dá vontade de me tornar um candidato a Deus. Então eu não vou falar nada. Então você tá só 16 episódios atrasado pra reclamar disso. Não, mas é porque cada vez mais me come a mente. Não dá. Essa pausa! Não dá, velho. Quebrou. O problema não foi a frase, o problema foi a pausa. Essa foi proposital. Pô, era a minha vez de falar alguma merda. O Thunder pulou a minha vez e foi pra dele de novo. Que Porque isso, aqui eu tô fazendo que nem o Oba. Vocês não têm lugar de fala. Exatamente. Eu sei, a gente não é mulher pra não ter lugar de fala. Vou chamar vocês de mulher e tirar o direito de fala de vocês. Assim como o Oba faz miseravelmente aqui em Platino End. Obrigado, Thunder. Parabéns. Agora ninguém precisa mais se apresentar. Não, foda-se a apresentação antes existe, acabou. Então, vamos falar do episódio, né? Porque esse episódio, mais uma vez, bugando a nossa mente e reciclando numa velocidade da luz conceitos de Death Note. E isso eu deixo pro Igor fazer, porque ele é especialista, ele é PhD em achar referências de Death Note e fazer o cruzamento aqui em Platino End com isso. Vai lá, Igor, seu momento. É que tem muitos momentos interessantes, porque ele constrói tanto a referência, quanto ele constrói o antagonismo perante Death Note. Então, enquanto Death Note, o nosso querido Kira, era um cara que ele tinha uma personalidade assim complicada, vamos dizer assim, para lidar com os seres humanos do sexo feminino, aqui a gente tem o contraste disso, que o nosso protagonista fala que vai lavar prato. Cria contraponto. Cria-se o contraponto. Aí, dentro disso, a gente tem os pontos de similaridade. Como, por exemplo, ele tem literalmente não, mas é basicamente, em termos de conclusão da resolução, o mesmo poder do Kira. Então ele consegue ir pra qualquer lugar e matar qualquer um. Só que a diferença é que ele não precisa saber o nome de ninguém, não precisa olhar o RG pra matar. Ele vai lá e mata. E desaparece na mesma velocidade. Então eu acho interessante que eles criam essa comparação no sentido de, você pode com o poder que você tem, você pode se tornar uma ameaça mundial que pode gerar uma crise. Que você pode matar qualquer pessoa e, consequentemente, isso geraria uma crise. Eu já vi isso em algum lugar, né? Já vi isso em algum lugar assim, de um cara começar a matar todo mundo e gerar um problema social fantástico, né? Foda. Aí você tem outro ponto ainda, que é a questão geopolítica, a guerra geopolítica. Porque enquanto em Death Note a gente tinha os Estados Unidos indo atrás do Kira, o FBI indo atrás do Kira, aqui a gente tem não dá nem pra chamar isso aqui, isso aqui é piada, né? Os caras do governo aqui são piada completa. Então, beleza. Tem esses caras aí, que eu não vou chamar nem de FBI nem nada do gênero, porque não merece, que estão correndo atrás dos candidatos a Deus. Então aqui eles também fazem o mesmo ponto. Mas isso é o suficiente? Não, porque agora a gente vai ter mais um contraponto que se estabelece, que é a questão religiosa, porque agora aqui a gente tem os candidatos a Deus. Então a gente vai colocar um personagem que vai aparecer em primeiro plano e vai falar, olha a religião, olha os candidatos a Deus, eles terão que ser louvados, igual o Kira. Eu tô falando, só falta derrubar um prédio. Quando aceita derrubar um prédio, a gente fala que é idêntico a Death Note. Então é aquela coisa, ele pega alguns pontos ali, ele traz pra cá, ele pega algumas premissas de ideias, de que, se depender de ideia de Platino End, é felicidade e Neko-chan, e agora... Não, eu não vou colocar os que morreram, tá, Rafa? Não, mas ele não morreu, não! O Enzo tá vivo! Ele tá, diversão, justiça, porque agora ele se apoderou do termo justiça também. Exatamente. Então, agora ele já vem Death Note, então não conta. Ele tá preocupado com o Red ser Deus. Então agora ele já amadureceu, já passou a fase dele. Agora ele já virou adulto Ney aqui, então já passou a fase dele. Então
é aquela coisa, ele traz alguns pontos, mas tudo que ele traz é incrível, ele consegue cagar. Eu acho fantástico isso. Porque tudo que ele traz pra ponto de comparação, pra ponto de referência, o Caramba 4, ele caga. Eu acho isso fantástico. A própria ideia de, eu preciso ter um cara calculista, racional, pra que ele teste os poderes da flecha vermelha e ver até que ponto as regras funcionam, se estabelecem. Eu não tenho o Kira que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara aqui em primeiro plano, vou fazer a garota que gosta de mim tomar uma flechada, e depois que eu tomar uma flechada eu vou testar com ela pra ver o que acontece. Pô, fantástico. Pô, é mais uma vez o desenvolvimento das personagens femininas nas obras do Oba. Nobato e do Oba. Eu acho fantástico isso, que todas elas têm um papel de serem basicamente nada nas narrativas, e quando tem uma possibilidade de fala, é porque o roteiro falou. Fala, porque a fala que você tem agora é irrelevante, mas a gente precisa acertar alguma outra coisa. Caralho, esse ponto das personagens femininas nesse episódio me deu um gatilho, irmão! Porque, vamos lá, eu não sou o cara que se importa tanto assim com questão de representatividade ou coisa do tipo. Eu não tô tão por dentro dessa parada. Mas, mano, esse episódio foi tão esfregado na minha cara, o tanto de cu ou de peito de menina a todo momento que elas estavam em cena, que não tinha como reparar. Cara, teve 2 momentos que eu fiquei puto. Um que a menina lá que tá junto com o cara da polícia foi caindo em câmera lenta, por algum motivo ela quis cair de costas com a bunda inclinada, e o outro foi o momento que eles estavam conversando no apartamento, que do nada o ângulo é o Mirai atrás, bem no fundinho da cena, tapado pelo peito da menina. Eu tava olhando aquilo falando, mas caralho, irmão, o que tem a ver com o contexto da cena? O que tem a ver com o momento desses personagens? Porra nenhuma! E quando a gente vai até pra representatividade delas no roteiro, é o que o Igor falou. É a maravilha que o Oba sempre fez, que é uma tentativa de machismo mascarado. É um bom termo pra esse momento. Que é olha, elas estão aqui para apoio, elas estão aqui para entender o personagem e dar um pilar para eles se sustentarem. Mas aí quando você vai ver tudo que elas falam, tudo que elas representam ali, é absolutamente nada! É absolutamente um degrau pra fazer esses personagens tirarem alguma conclusão. Só que nesse caso aqui é pior, porque como o Igor falou, olha, eu quero que você fale agora. Beleza, eu falei. Ah, mas logo que ela falou mentira. Obviamente é porque a flecha tem toda uma questão de enganar pra proteger quem ele ama, que é algo que a gente sabe desde o momento que essa porra da flecha foi apresentada. Então eu não sei por que a gente tá tendo tudo isso de novo, mas a gente precisa. Eu sei por quê. Mas não quer dizer que é bem feito. É literalmente é um momento near de você revisar a obra na perspectiva de uma outra pessoa que é um terceiro nessa situação. Aqui ele tá como o chefe dele mandou, mas ele também não respeita o chefe dele. É incrível. Eu vou caçar os candidatos dos deuses porque eles podem causar um rebuliço nesse mundo. Mas não, eu confio em vocês. Eu quero proteger esses bons garotos e garotas aqui que mostraram ser boas pessoas. E aí eu vou repassar essas informações e racionalizar, palavra forte aqui, né? Racionalizar sobre essas informações de uma perspectiva de um terceiro, sem estar no mesmo contexto que vocês. Então eu vou questionar coisas que para vocês podem ser óbvias. Eu vou tentar ver informações e repassar elas para uma outra leitura para eu conseguir achar uma outra perspectiva e procurar outras brechas, entender novas regras e usar até de outras estruturas para dar uma nova vertente a tudo isso. Assim como Death Note fez várias vezes. Até, por exemplo, o fato dela dar asa e dar flecha e coisas tipo... É literalmente uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, que tem outros interesses recebendo o mesmo poder e partindo desse pressuposto. Só que Platinum End é tão ruim que todo o passo a passo que eles fizeram, ele foi esquecendo tudo que a gente já sabia e meio que só passando o básico,
trocando algumas regras. Foi a regra do... Qual que era a regra que ele trocou? Do desistir. E basicamente foi só isso. Só que foi de uma forma tão burra, vamos dizer assim, que até quando eles começam a utilizar essa nova perspectiva e nessa nova situação que foi criada, por causa que agora é hashtag candidato a Deus, eles vão repassar todas essas informações para achar de fato quem são os novos candidatos. E eles usam do Twitter para fazer isso e não do fato de informações que eles têm que os candidatos eles precisavam passar por alguma experiência de morte, ou de suicídio, ou só pegar o gardenal da mãe sem querer. Pode ser também. Então, assim, ele repassou tudo de uma nova perspectiva, que a nova perspectiva ela é muito falha. A base de informações que esse cara deu são extremamente artificiais, extremamente finas e não dá o devido peso, porque ele só cita o quão grandioso e de repente o mundo está olhando para vocês e a gente não tem nada que conecte essa informação. E ele começa a só jogar lorota em cima de lorota, falando que ele trabalha pra polícia, ele tem informações, ele tem contatinhos, mas nada disso de fato é factual, verídico ou palpável. Então ele fala um monte de lorota, quando ele repassa todas essas informações que eles meio que simplesmente falam tudo numa transição de cena, ele não questiona outros lados da moeda pela perspectiva dele, que é de um policial, um investigador, ou seja lá o que for, sendo extremamente incompetente em fazer essa função. Tem outro problema. Porque não é só isso. Que, inclusive, de tudo que você falou, tem uma coisa que eu discordo. Ele quis apresentar uma nova perspectiva. Não, ele não quis. Em nenhum momento. Por quê? Rapidinho, ele não é que... Ele não fez, de fato, eu concordo, mas teoricamente ele vem de uma outra perspectiva. Porque teoricamente ele tá trabalhando pro governo. Teoricamente, o motivo dele estar ali não é o mesmo motivo dos candidatos. Entendeu? Sim, só que tem um problema. Isso seria interessante se, por exemplo, o que ele poderia ter feito? Eu tô racionalizando isso que vocês já sabem, mas eu não. E com as informações que eu ainda recebo desses moleques, eu vou tentar traçar paralelos para já tirar alguma coisa e outras informações disso. Então, por exemplo, eu tirei a ideia de que quem é afetado pela flecha é manipulado a ponto de proteger a pessoa por livre-arbítrio. Beleza. Aí eles vão lá, eu peço as informações pros caras, obviamente eles vão me dar tudo, numa transição de cena, obviamente, porque é Platinum End. E aí eu vou, a partir disso, tirar outras informações. É o caso, por exemplo, do que o Nier fazia. Por mais que ele tirava muita conclusão do cu, ele pelo menos olhava e falava, pera aí, ele chegou até aqui, por que ele errou? Vamos lá. O que ele faz? Beleza, eu tirei essa informação. Agora eu quero saber a informação de vocês. A partir daqui, ele pega a própria conclusão que ele tinha e joga fora. Porque ele tá guiando-se tudo a partir das informações que eles deram e que eles apresentaram. E eles não tentam tirar mais nada além disso. Ou seja, quando a gente chega no ponto principal do episódio, que é essas informações servirem, que é, vamos descobrir por que quais são o padrão de pessoas que ganharam dinheiro, ou ganharam muita namorada, ou subiram da vida de alguma forma estranha, ou tinham algum passado conturbado. Eles não fazem nada disso. O que eles fazem? Além da ideia do Twitter, ele mesmo pega a própria premissa que ele conseguiu tirar, e que ele ganhou a mais pela segunda vez pelos moleques pela transição de cena, e ele joga fora. Então não tem outras perspectivas. Tem mais um personagem que, inclusive, tá mais perdido que cego em tiroteio ali, tentando descobrir alguma coisa junto com eles. Mas, em realidade, esse personagem não tá trazendo nada. Nem a teoricamente nova perspectiva que a série tá prometendo. Porque ele não aproveita dessa nova perspectiva. É até bem burro, né? Não, ele é burro. Não, elogio. Não, deixa eu só completar. Parabéns pelo elogio. Então, deixa eu só completar a linha de raciocínio que
é muito burro você não aproveitar a premissa da história que olha, pra você virar um candidato, você precisa ter uma experiência de morte, de suicídio, ou algo do tipo. Ele não citou isso em nenhum momento da investigação. Eu pensei comigo mesmo, uau, que incrível. Na verdade, citaram. Não, citou, mas sabe qual é o problema? Não foi ele, foi o Mirai. Ah, é verdade. Enfim, pode continuar, Igor. Não, o que eu ia comentar é que é extremamente estúpido você colocar... Você já tem todo o contexto do episódio que é estúpido. Você é um cara que tá sendo caçado por ser candidato a Deus. Aparece um cara com óculos escuros, aleatório, falando, entra no carro. Eu não sei se você sabe como funciona, mas o carro é um carro fechado, né? Se o cara trancar a porta e jogar algum gásinho ali dentro, você vai de base. Pode ter velocidade da luz, pode ter asa, porque você vai estar confinado. Então, tipo, já é extremamente estúpido o contexto. Então, beleza. Vamos aceitar o contexto. Posterior ao contexto, a gente é apresentado a premissa de que, pô, esses dois caras que eu nunca vi na vida, mas que trabalham pro governo, aparentemente eles são interessantes, né? Eles são caras legais. Então, eu vou fechar com eles. E do outro lado, pô, esses caras que são candidatos a Deus, que têm o poder de matar todo mundo e voar na velocidade da luz e ser um assassino perfeito, pô, eles parecem ser uns caras legais, então eu vou confiar neles. Em transição de cena, todo mundo confia em todo mundo, um dá asa pra outro, o outro dá flecha pra outro, o outro dá casa pra outro, e tá tudo bem, já virou a grande família, literalmente, pô, já coloca aí, cadê o Beisola, pô? Apresenta o Beisola pra gente comer um pastel, pô, porque já virou isso, virou a fanfarra completa apresentada isso aqui. Então, beleza, eu não vou pegar esse ponto. Aí você se utiliza de tudo isso pra quê? Beleza, agora os dois estão próximos, o Mirai e a Neko-chan vão contar exatamente tudo o que aconteceu. Todas as informações chegam até o personagem que pensa e racionaliza em primeiro plano. Transição de cena, o personagem racionalizando sobre o poderzinho que acabou de ser explicado pelo Mirai que ele confia. Porra! Então pra que tu... Se esse personagem tem a capacidade de deduzir tudo isso, pra que ele explica, pô? Você já tem um baita de um curso merda que você teve que fazer pra fazer toda essa volta no planeta Terra pra fazer esses dois personagens de cada lado se juntarem. E quando eles se juntam e você tem o benefício do diálogo e da resolução no sentido de eu vou te passar todas as informações, você não precisa pesquisar, você não precisa racionalizar sobre, vem o personagem e começa a racionalizar sobre as informações que acabaram de passar pra ele, porra. Aí não faz sentido nenhum, cara. E detalhe, na transição de cena, ele não pensa sobre essas informações que ele tinha. Não, ele ignora. Aí tem que aparecer o Mirai falando a informação do que ele já falou. E eu não posso nem falar, eu não sei nem o que o Mirai falou, porque foi literalmente cortado. Então eu não consigo nem falar, não, o Mirai já falou isso. Pô, o Mirai pode não ter falado. Eu acharia um absurdo, já que ele contou todas as informações pro cara. E o cara entendeu a situação. Então, cara, é um negócio assim absurdamente burro. E o pior é que se Platinum me fizer um plot twist com isso, eu vou ficar muito tiltado. Porque pela ideia deles terem cortado, qual que é a ideia? Você tem que basear no que eles contaram, no que o personagem normalmente faz. O Mirai é o cara que vai confiar no primeiro nego da esquina que fala, sou do bem, confia, eu quero felicidade. Então se esse cara, que é até a ideia desse cara do governo, que é, eu sei que vocês são uma grande arma, mas eu quero proteger você dessa ideia e caçar os outros... Então ele, muito provavelmente, vai contar tudo que ele sabe pro cara. Então se chegar, sei lá, no episódio 22 e, não, mas eu não te contei um certo detalhe, por isso eu vou dar a volta por cima, não vai fazer sentido nenhum. E pode vir a cavalo esse conflito estúpido dele não estar flechado e a mulher dele, que agora não é mais mulher dele, estar flechada. Então se ele fizer alguma cagada, vai ter esse conflito da mulher indo contra alguma coisa que ele pode fazer pra fazer esse twist. Ou não, pode ser que eles só realmente ganharam 2 aliados, entre aspas, de graça mesmo e foda-se. Mas eu nem me importo tanto com isso, porque eles estão tão supérfluos quanto esse próprio contexto que eles falaram e tentaram passar inicialmente, que agora escalonou. Porque agora a gente precisa saber quem são os candidatos
e existe todo um governo mundial atrás dele, porque eles podem ser máquinas assassinas de guerra, onde os Estados Unidos vai vir aqui, vai sequestrar alguém e vai tornar uma arma para dominar o mundo. É mais ou menos isso que eles trouxeram pra mesa e, cara, não é palpável, não é factível, não é nada próximo do que a gente conseguia entender e até estruturar. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, a hipertecnologia do Starkman. Eu acho idiota pra caralho. Mas aquilo lá tá meio que preso a uma esfera do conflito dele. Agora, quando você de repente fala que o mundo estava preparado pra receber isso, ou melhor dizendo, tem aí superpotências mundiais envolvidas em todo um jogo político, tecnológico, de informações sobre tudo isso, você fala, caralho, você tá jogando tão alto que eu tô falando, daqui a pouco você tá no espaço. E não vai demorar muito. E não faz sentido. O escalonamento porque eles colocaram na mesa não é factual. Aí eu discordo. Ele é completamente factual e esse é o problema. Porque qual que é a ideia? Tá. Eu usei o termo errado. Mas entendi. Vai, continua. Então, porque ele é... Porque eles literalmente falaram, ó, a gente tem aqui os candidatos a Deus, o poder dele é assim, assim, assado, e agora todo mundo, no mundo inteiro, sabe o que é isso. Então é óbvio que o presidente dos Estados Unidos, sabendo que tem um cara que tem o potencial de matar ele vai ser uma pessoa que não vai querer que esse cara exista de jeito nenhum. Tanto que, querendo ou não, o anime coloca, pô, o primeiro-ministro tá com medo de morrer. Você precisa achar esses caras. Aí o personagem fala, não, mas aí o primeiro-ministro eles não vão matar. Com que base você tem isso? Nenhuma, pô. Porque literalmente chegou um personagem e falou, contou toda a situação dos candidatos a Deus e todo mundo da sociedade sabe. E o que me deixa indignado não é um movimento geopolítico pra caçar os candidatos a Deus. É como foi a aceitação da sociedade. Tem um outro ponto, inclusive, porque ele não usa nem o que ele mesmo fez. Porque se de alguma forma a obra usasse o próprio exemplo de alguma ação que foi tomada até então, eles poderiam ter usado todo o que foi feito até então de questões muito questionáveis e violentas que o próprio Olavo Mann fez. Porque ele trouxe um mar de horrores, principalmente lá no estádio. Ele fez tudo aquilo. Agora o pessoal entende o que foi aquilo, dele jogando flecha branca na pessoa, dele torturando a garotinha, dele fazendo toda aquela situação que ele trouxe, que as pessoas sabem. Então nem utilizar a própria construção prévia de causa e consequência e de escalonamento desse poder, ele não fez. Ele esqueceu, ele nem usou o que ele já tinha feito, que era horroroso, pra tentar usar de muleta pra falar, olha, realmente faz sentido o primeiro-ministro tá com medinho, porque teve um lunático que fez aquilo. E ele não fez. Era fácil. Então, mas esse que é a loucura. Porque ele não fez isso, mas o ponto da mídia é o cara que pegou várias idols. Esse é o ponto de caos social inaceitável. Ai, esse cara pegou várias idols com o poder dele. Mas o Metrópole Man matou uma porrada de gente. Irrelevante. A mídia está colocando e ponderando a situação de um cara com sobrenome espanhol Rodrigues, provavelmente latino, que pegava idols. Esse é o problema da sociedade. Não é o boy branco pode crer. com o do Batman, sendo basicamente o Bruce Wayne do Japão, que matou uma porrada de gente. Não, o problema é o cara latino, moreno, com sobrenome espanhol. Ai, meu Deus. Com sobrenome latino, que pegou várias idols. Esse é o problema. E é óbvio que frente a esse cara, a atitude desse cara, obviamente o primeiro-ministro vai ficar com medo, né? Mas, obviamente, até porque, pensa comigo, o maior patrimônio de questão de pureza no Japão são as idols. Se um cara corrompe elas, e ainda por cima é latino, meu amigo, quem é o chapeleiro louco man na fila do pão? Se comparado a um cara desses. É essa a grande crítica que o Platinum quer fazer. O problema
é que tudo isso é completamente ignorado em âmbito de um imigrante corromper suas idols. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. E a Caralho, gente mano. achando que a maior vigarice do latino era copiar música, né? Exatamente, mas não, é corromper idols. Exatamente. Meu Uma amigo. das maiores vigaristas desse episódio foi a mina do OnlyFans chegando lá e, eu vou concordar com o cara. Transição de cena, eu fui presa e eu ainda, por algum motivo, virei o Hannibal Lecter e estou amordaçado até com uma máscara daquelas. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho que esse é o único ponto coerente do episódio. Do quê? Tem lugar onde que ela vai estar mais protegida que a prisão de segurança máxima? Faz sentido. Na dúvida, manda pro Asilo Arca que você resolve seus problemas. Exatamente. Então, lá, dentro do caos social que vai gerar, do sentido de... Porque, em tese, a gente vai ter um movimento social. E eu acho interessante como a obra está cagando pra isso. Mas tudo bem. Porque o único ponto que isso foi apresentado nesse episódio foi um falso candidato a Deus falando que ele era candidato a Deus. Pô, isso daí já vi em Death Note, mas tudo bem. Mas é o único ponto que foi apresentado. Desculpa te interromper, Igor, mas o nível de estupidez é tão grande. Essa é, pra mim, a prova suprema que o Oba tá pouco se fudendo. Porque ele pegou esse elemento mais fácil possível pra fazer a partir desse momento de candidato a Deus e caos social. Ele apresenta, vê que não é o cara e joga fora na mesma cena, cara! Calma que ele vai voltar. Confia. Eu não duvido. Coloca o Smith aí, confia. Confia no Smith. Mas e dentro do ponto dela, eu não quero participar dessa situação. Provavelmente pode ter um candidato a Deus louco que venha querer me matar. E já contou pra todo mundo, então não sei como que vai sair socialmente isso. Eu vou ficar lá presa mesmo, que eu vou ter pelo menos segurança, né, de não morrer. Tô fechadão com ela. Acho que das ações estúpidas desse episódio, essa foi a menos estúpida. O problema é que não tem processos dela racionalizando sobre isso, processo dela pegando, porque o interessante o anime fala, ela foi capturada. O anime não fala, ela se entregou. Não, o anime fala, ela foi capturada. Pera aí. Capturada? Ela tem velocidade da luz. Ela tem poder de controlar a mente. Ela foi capturada como? Um joguinho de palavra. Ela se deixou ser capturada. Então, cara, o problema é esse. O problema é que o texto falou que foi capturada. Se ela se entregou, eu vejo total sentido, é a atitude mais coerente de Platinum End desde o começo da obra. Mas como eles falaram que foi capturada, aí me ferra, né? Não, mas foi o que eu falei quando a gente tava no episódio. Chegaram pro ministro da tecnologia e falaram, a gente precisa de uma verba, porque a gente tem que parar um cara que viaja na velocidade da luz, que controla a mente de pessoas inconscientemente e que manda todo mundo fazer eutanásia. Mas é tranquilo, irmão. 3 horinhas aqui no trabalho tá feito. Pode usar. Você acabou de descrever o Eren. Só faltou voar, né? Pra ser a pomba. Só faltou a velocidade da luz, de fato. Bem, quando ele vira a pomba, ele ganha. Mas Platinum End, de novo, se tropeçando nas próprias pernas, eu acho que é um termo até pouco, né? Se jogando no abismo e caindo de cabeça de mais um episódio tenebroso onde eu realmente não sei o que eu vou chutar pra nossa brincadeira de tentar dar predict em Platinum End. Vocês têm algum predict que vocês querem dar pro próximo episódio? Ou por próximos episódios que pode ser o conflito agora que ele vai ter? Cara, eu não vou nem precisar, eu vou manter o mesmo, que tá indo bem. É o caos social, plagiando Death Note, só tá faltando a cena do prédio, e a caça às bruxas, ou no caso, a caça aos candidatos de Deus. Eu vou manter também o meu, e ainda perfeito, porque o próximo episódio já indica que vai ser isso. Vai brotar o Zaraki e o cara que a gente não sabe quem é ainda, que é um dos irmãos lá que eles acharam na listinha, e vão fazer praticamente duas facções diferentes. Além da facção do Mirai, e aí vai ter que resolver a treta a partir daí. Vão ser 3 candidatinhos numa eleição. Escolha o seu partido. Caralho, uma eleição direta pra saber quem que vai ser o candidato a Deus, você acha?
É possível. Porque esses dois, Caralho! principalmente, eu tô falando muito do cara que não apareceu, mas o Zaraki mesmo mal apareceu e o cara é todo bem vestido, de terno, preparado pra alguma coisa. Muito provavelmente ele vai chegar com uma ideia dessas, deve estar lá junto com a Instagrammer também, que foi capturada, é claro. Vamos descobrir o que essa porra vai acontecer. Caralho, é uma boa, uma boa. Eu vou meio que chutar o balde e falar que é disso daqui pra Terceira Guerra Mundial. Porque agora, literalmente, os Estados Unidos of America vendo isso daqui falando: opa, vocês têm um potencial de arma alienígena. Então nós quer. Então vamos trocar tiro. E aí vai escalonar de um jeito completamente deturpado. Ai, rapaz. Mas ainda mantenho que o boss final ainda é a gatinha. Thunder, você já errou, né? É claro que eu errei. Porque soa coerente sua proposição. É muito verossímil, né? É muito verossímil. Fudendo, cara. É Sério? muito verossímil, é muito André, verossímil. você viu nesse episódio, quando é pra ser verossímil, ele descarta na transição de cena. Ai, merda. Eu pensei que era meio absurdo. Não, isso daí é completamente verossímil. Oh, droga. Tudo bem, vai. Eu ainda vou continuar com esse e errar. É. Ah, então- Invadir os Estados Unidos sabe bem como funciona. Tem, tem pós-graduação nisso. Ai, foda, foda.